Vamos agora ouvir a palavra de Deus. Hoje nós teremos o privilégio de poder ouvir a voz do Senhor através da vida, através da instrumentalidade do presbítero Tarley. Hoje será o pregador dessa noite. Que Deus possa usá-lo, que Deus possa falar através da vida do nosso irmão em Cristo. Graça e paz, amada igreja. Pessoal, o presbítero Daniel que deu um realzinho de som aqui, para que eu não fosse tanto a minha voz. Meus irmãos, peço que os irmãos abram as suas Bíblias na carta de Paulo a Efésios, capítulo 4. Estaremos fazendo a leitura dos versos de 7 a 12. Carta de Paulo a Efésios, capítulo 4, versos de 7 a 12. Aqueles que não encontraram podem estar acompanhando também através da projeção. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos e para o empenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Curve sua cabeça, meus irmãos, vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Te agradecemos por ter a oportunidade de te servir, por ter a oportunidade de aprender um pouco mais da tua palavra. Fala conosco, Senhor, para que a gente possa praticar em nosso dia a dia. É isso que nós te oramos e te agradecemos, em nome do seu amado Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, quando crianças, temos algumas crianças aqui, né, na nossa igreja, estão na salinha, mas quando nós somos crianças, os nossos pais, eles ficam supondo qual será a nossa profissão. Isso porque desde mais novos já começamos a desenvolver algumas habilidades práticas que se assemelham à rotina de algumas profissões. Se o filho gosta muito de ler e gosta muito de demonstrar aquilo que aprendeu, os pais vão dizer logo que ele pode se tornar um ótimo professor. Se gosta sempre de questionar e impor as suas verdades, nós vamos dizer logo que ele tem semelhanças da profissão de um advogado. O filho é habilidoso nos gramados, os pais vão dizer logo que ele pode se tornar um possível jogador de futebol, né? Um jogador de futebol. Enfim, essas habilidades elas vão surgindo durante o nosso desenvolvimento e muitas vezes acabam essas crianças acabam se aperfeiçoando ou até mesmo surgindo outras características, né, que podem se tornar mais predominantes. Naturalmente, ou melhor dizendo, geralmente, quando nós estamos no ensino médio, nós somos bastante estimulados a identificar qual vai ser a nossa área de atuação. Em geral, nós escolhemos atividades que já temos mais facilidades ou temos também mais habilidades. Ou até mesmo nós podemos buscar uma área de atuação que nós não temos tanta afinidade, mas por estratégia de mercado ou alguma oportunidade, nós acabamos escolhendo essa profissão específica. Além da nossa vida profissional, nós temos os nossos hobbies. Talvez um bom jogador de futebol não serviu para profissão, mas passou a ser um hobby, que é o meu caso. Tocar ou cantar bem não se tornou uma profissão, mas se tornou um hobby, para que haja lazer entre os amigos e em família. E vejam, meus irmãos,
todos os exemplos que eu citei aqui faz parte da nossa rotina, faz parte do nosso cotidiano. Algo normal que nós crescemos ouvindo. Exemplos que trazem memórias rápidas. Eu falo aqui, consequentemente, vocês vão se lembrar daquilo que vocês passaram, que vocês vivenciaram. Mas quantos aqui, mesmo em um lar cristão, cresceu ouvindo o pai ou a mãe falar: meu filho e minha filha têm habilidades que vão servir na casa do Senhor. O dom dele será uma bênção para a comunidade, o dom dele será uma bênção para a igreja. Olha que menino comprometido, com certeza ele tem habilidades para ser um futuro diácono. Aquele menino um dia vai receber as pessoas daquela igreja com uma alegria contagiante. Que bênção que o meu filho tem se dedicado às Escrituras. Com certeza ele será um dia um futuro pastor. Então, quantas vezes nós conversamos que podemos contribuir no serviço à casa do Senhor? Será que nós estamos sempre atentos de como servir na casa do Senhor? Será que nós estamos atentos às carências da nossa comunidade? Vejam que Paulo, nos versos de 7 a 12, no capítulo 4 dessa carta, ele vai falar sobre a bênção dos dons espirituais. E que o Senhor ele nos capacita com esses dons para a edificação do corpo de Cristo. Como consequência da vitória de Cristo, ele concedeu à igreja o quê? Pessoas capacitadas, pessoas habilitadas para a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja. E para que a igreja assim cresça e ela venha estar cumprindo o seu papel no mundo. E assim Deus ele usa tanto a minha quanto a sua vida. Porém, meus irmãos, nós não somos iguais. Nos versos de 1 a 6 desse mesmo capítulo, Paulo ele vai nos falar sobre a unidade da igreja, que nós somos chamados para preservar a paz e a união do corpo de Cristo. E ele diz: isso nós devemos fazer suportando uns aos outros. Suportando uns aos outros em amor. Isso por quê? Porque existe uma diversidade dentro da igreja. E diversidade significa que a igreja ela é uma, mas ela é diversa. E a melhor figura que Paulo pode usar para exemplificar isso, ele exemplifica lá em 1 Coríntios capítulo 12. Ele dá o exemplo do corpo humano. O corpo humano ele é um, mas ele tem vários órgãos que trabalham de maneiras diferentes e exerce uma função. Cada órgão exerce uma função. Vocês já pararam para pensar na diversidade de vidas que nós podemos encontrar aqui dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, jovens, adultos, idosos, pessoas de outro estado, novos na fé, médico, advogado, militares. Todos nós, meus irmãos, todos nós somos diferentes. Mas Deus nos salvou e nos colocou junto e disse: ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como diz lá em João 15, versículo 12. E Deus, na sua graça maravilhosa, Ele usa cada um aqui, cada um com seus defeitos, cada um com as suas qualidades. Cada um pode ser usado por Deus para fazer a sua obra. Então aqui Paulo, no verso 7, ele vai dizer: a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Nós podemos tirar duas lições bastante importantes aqui, ainda do verso 7. Vejam, em primeiro lugar, observe que a graça ela foi concedida. O verbo aqui é conceder. Isso significa que os dons são capacitações de origem espiritual. O que eu quero dizer é que Paulo ele não se refere aqui a habilidades, talentos naturais, algo que nós podemos fazer com treinamento, mas nós estamos falando de capacitação de origem espiritual.
É isso que Paulo está querendo dizer aqui nesse texto. Os dons são presentes de Deus para as nossas vidas. Os dons não são talentos naturais, não são aptidões humanas, habilidades que nós adquirimos com treinamento, mas eles são capacitações naturais, capacitações do Espírito Santo. Algumas pessoas já nascem com algumas habilidades. Tem homens e mulheres que desde criança já se comunicam muito bem, têm uma boa oratória. Outros cantam muito bem. E naturalmente essas pessoas, quando elas são chamadas, quando elas são alcançadas, essas habilidades elas vão se tornar, vão ser transformadas para serviço da casa do Senhor, para serviço de Deus. Essas habilidades elas passam a ser consagradas a serviço de Deus. E em outros casos, que é exatamente isso, parece que as pessoas elas são capacitadas, parece que as pessoas elas são habilitadas por Deus com dons por ocasião da sua conversão, a partir da sua conversão a Jesus Cristo. Pessoas que não mostravam nenhum dom, nenhuma facilidade espirituais, vocês já sabem que eles são presentes de Deus, são dádivas do Espírito Santo, é algo sobrenatural, é algo de Deus. E é isso que você recebe de capacitação, e é isso que você recebe como capacitação espiritual, você vai usar, como a palavra fala claramente, para a edificação do corpo de Cristo. Você vai usar essa capacitação para desenvolver o corpo de Cristo. E é muito importante nós entendermos que a origem dos dons nunca está no homem, mas de acordo com o que a graça, mas de acordo com o que a graça nos foi dada. O texto fala, ela foi concedida. Então, é favor imerecido, é por meio da graça. Então, nós temos que ter isso em mente. Vejam que Paulo ele faz uma conexão, que existe uma conexão entre os versos 6 e 7. Veja que no verso 6, Paulo ele vai dizer: há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Deus age no mundo através de pessoas, através da minha e da sua vida. Esse é o plano de Deus. Agir no mundo, abençoar o mundo, abençoar as pessoas através da vida daqueles que foram alcançados. Abençoar as pessoas através das vidas daqueles que foram redimidos. No verso 7, ele vai continuar desenvolvendo aquilo que ele falou no verso 6. Deus age por meio de todos, todos aqueles que são do seu povo. Vejam, e a graça nesse contexto aqui, ela não se refere à graça da salvação, mas ela se refere à graça de ser instrumento de Deus. A graça aqui, ela é exemplificada aos dons que Deus nos concede. Ela é concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, meus irmãos, os dons espirituais, eles são isso. Habilidades, capacidades que Deus nos dá para, através delas, agir nesse mundo, agir na igreja, edificar o seu povo, cumprir os seus propósitos. Por isso, esses dons eles são vitais para a existência da igreja. Por isso, Deus sempre está levantando pessoas com esses dons. Com certeza, meu irmão, você tem a oportunidade de ser uma bênção para a igreja, uma bênção para essa comunidade, com os dons que Deus te deu. O segundo ponto, todo membro do corpo de Cristo ou da igreja recebeu pelo menos um ou mais dons. Vejam mais uma vez o verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Não existe uma igreja que uma pessoa tenha todos os dons. Mas se alegre que também não existe uma pessoa que não tenha pelo menos um dom para servir na casa do Senhor. A graça ela foi concedida, a palavra é clara, da maneira que Cristo achou por bem, da maneira soberana que Cristo decidiu.
porcionar. Deus não consegue essa graça na mesma proporção, da mesma maneira, para cada um. Por mais que todos nós recebamos essa graça de servir, os dons eles são dados à medida que Cristo determina. E eu posso exemplificar isso com a parábola dos talentos. Vejam que todos conhecem, um fazendeiro ele foi fazer uma longa viagem e confiou seus bens a 3 servos. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1 talento. Ele deu quantidades diferentes, né, para entre esses 3 e disse, trabalhem com isso até que eu volte. Vejam que a cada um ele deu alguma coisa, mas ele deu quantidades diferentes. Então, de acordo com a proporção do dom de Cristo, nós temos recebido da parte de Deus diferentes dons, diferentes talentos para servir em sua casa, para servir e fazer a boa obra. Tenha isso no seu coração, meu irmão. Você está na igreja, você foi batizado no corpo de Cristo, inserido no corpo, então você tem uma função. Cada um é convertido pelo Espírito Santo. Cada um que é convertido pelo Espírito Santo tem, pelo menos, um dom espiritual. No Novo Testamento, nós vamos encontrar algumas listas, né, que vão estar citando esses dons, que vão estar citando essas habilidades, assim como essa que está descrita aqui no verso 11, que ele vai dizer: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E vejam que ele já traz a resposta no verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. Vejam, aqui tem citado alguns, mas na palavra nós vamos encontrar apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, o dom de contribuir, liderar, exercício da misericórdia, o dom da fé, o dom de línguas, o dom de milagres, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Vejam a diversidade de dons. São alguns dos que nós podemos encontrar no Novo Testamento. São ferramentas que Deus concede à sua igreja, ao seu povo. Lembrando que dentro desses dons nós podemos encontrar ramificações de outros dons, como por exemplo eu citei anteriormente, o dom de cantar. Muitas vezes a pessoa não é conhecida como um bom cantor antes de se converter e começa a usar os seus dons e talentos na igreja, começa a cantar. Então veja que não está citado esse dom aqui na lista do Novo Testamento, mas nós podemos considerar que esse dom ele pode ser um desdobramento do dom de ensinar. É isso que nós fazemos aqui no templo, é isso que os compositores de música gospel fazem. O objetivo da música é ensinar as verdades de Deus, é proclamar a grandeza de Deus através do louvor, através da música. Mas o ponto, meus irmãos, é que os dons dados, eles têm um fim proveitoso. E esse fim é a edificação da igreja. Os dons eles não são dados para beneficiar, não são dados para promover aqueles que recebem, mas para a edificação do corpo de Cristo. Se Deus me colocou aqui nessa noite, eu tenho certeza que ele foi usado para a edificação do corpo de Cristo. É importante conhecer que existe essa variedade de dons, porque sempre que nós corremos o risco de enfatizar determinados dons. Fulano é o do dom de línguas estranhas, fulano tem o dom de profetizar, fulano tem o dom de curar. Veja que o foco é só nos dons mais chamativos. Eu fui de uma outra denominação que isso era reflexo de santidade. O fulano tem tal dom, ele é mais santo que os outros. Tinha até medo desse irmão ser arrebatado, que nem Elias. Mas, como nós vimos aqui na Bíblia, nós temos uma variedade de dons. Não apenas esses dons extraordinários, mas nós vimos aqui que nós temos dons ordinários.
que servem muito bem a casa do Senhor. Exercício da misericórdia, o dom de presidir, o dom de mestre, palavra de sabedoria. Ao mesmo tempo, nós podemos cair em um outro extremo, achar que o único dom que tem da igreja é o do pastor, que é o dom de pregar. O pastor Nicodemos, ele tem um exemplo meio legal a respeito disso, quando a gente cai nesse extremo. Tem irmãos que estão na igreja como se estivesse em um grande ônibus. Os membros da igreja são os passageiros, o pastor é o condutor e o tesoureiro é o cobrador. Então, meus irmãos, isso é a realidade de muitos cristãos. Isso já foi a minha realidade. Nós estamos presenciando o surgimento de 2 igrejas. E participar da plantação de uma igreja é a experiência que todo crente deveria ter na sua caminhada. Deus, ele te capacita de maneira inexplicável. É muito bom a gente chegar numa igreja onde o grupo de louvor já está todo formado, onde o departamento infantil já também está todo dividido entre salas, por idade. Os oficiais também já estão todos estabelecidos, equipe de transmissão, equipe de recepção, professores de EBD, tudo já muito bem formado. Mas talvez você sempre esteve dentro do ônibus e nunca percebeu. Acorde. Agora não peça para descer do ônibus não, pelo amor de Deus. Se coloque à disposição para auxiliar o condutor. Se coloque à disposição para servir os passageiros. Na plantação de uma igreja, as demandas elas vão surgindo e o Senhor ele vai te capacitando. Talentos e atividades que você já desempenhou, mas também atividades que você nunca desempenhou e você fez por conta da necessidade, por amor à obra. E o Senhor ele vai acrescentando os seus à sua casa. Mais pessoas chegam com seus dons e talentos. As dificuldades elas vão sendo superadas pela graça. E você, de fato, estará servindo a Deus. Não apenas chegando, consumindo e indo embora, mas se relacionando com o corpo de Cristo, desfrutando da comunhão dos santos. Irmão, o culto é um serviço de louvor e adoração a Deus. Nem todo mundo vai ser um pregador, nem todo mundo vai ser um professor, nem todo mundo vai ter o dom de presidir, nem todo mundo vai ter o dom de palavra de sabedoria. Mas isso é o especial na comunidade, porque todos têm uma utilidade e todos os dons eles são importantes. Todos podem servir ao reino de Deus. Mas qual é a origem de todos os dons? Paulo ele fala aqui na palavra. Acompanhe comigo no verso 8. Por isso diz, vejam que o verso 8, ele está se referindo ao Salmo 68, verso 18, que nós lemos aqui na liturgia. Vejam, ó. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Verso 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Depois de falar da concessão dos dons espirituais por parte de Cristo, que porcionou diferentes porções redundantes para cada um de nós, Paulo ele mostra que Cristo é a razão pelo qual está escrito lá no livro de Salmos que Deus subiu às alturas e levou o cativo e o cativeiro e concedeu dons aos homens. Paulo ele usa o Salmo 68 aplicando Cristo à origem de todos os dons, como esses dons eles foram concedidos à igreja. A imagem que Paulo ele quer passar, a imagem que o Salmo 68 ele quer nos passar é da celebração de uma grande vitória. Deus saindo do Egito, liderando o seu povo pelo deserto, subindo até o Monte Sinai, e ali ele fez uma aliança com o seu povo,
ali ele faz promessas com seu povo. Outra imagem também que o Salmo 68 pode nos passar é trazer a figura de um general que volta da guerra vitorioso e distribui os despojos de guerra entre os seus aliados. Isso era uma realidade comum na vida de Paulo. O general dos exércitos romanos, quando eles venciam as batalhas, eles voltavam para a cidade em procissão, em desfile de vitória. É o chamado cortejo triunfal. O general recebia as glórias pelo seu sucesso nas batalhas, atrás deles vinham amarrados os prisioneiros e ele distribuía, jogava para o povo as riquezas que ele tinha conquistado. E Paulo ele usa essa menção aqui para que a gente para se referir à vitória de Cristo. Por isso que ele vai falar no verso 9: Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A ênfase aqui é que tanto na humilhação quanto na ascensão, tanto a humilhação quanto a ascensão de Cristo, elas foram extremas. Na sua humilhação, ele foi obediente até a morte. Ele foi exaltado, e quando ele foi exaltado, ele distribuiu dons ao seu povo. E ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Então, Jesus ele venceu o pecado, Jesus ele venceu a morte e Jesus ele venceu o diabo. Resgatou a sua igreja com a condição de Cristo vitorioso. Ele presenteia a sua igreja com dons espirituais. Prestem atenção nessa afirmação. Para encher todas as coisas. O que isso quer dizer? Para encher todas as coisas. Cristo é o cumprimento de todas as promessas. Cristo é o cumprimento das promessas de Deus para o seu povo. É isso que significa a citação do Salmo 68, quando ele subiu até as alturas, de onde ele já havia vindo, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E o cativeiro aqui, ele está representando a prisão imposta pelo pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo. Através da desobediência de Adão, nós fomos feitos pecadores. Pelo pecado entrou a morte, entrou a condenação. Essa é a lei de Deus. Gênesis 3,17. Maldito é a terra por tua causa. Esse é o sistema. Essa é a regra. Nenhum de nós está isento dela. Esse é o cativeiro que aprisiona a humanidade. Só que um homem veio e quebrou o sistema. Jesus Cristo. Depois de 3 dias morto, ele ressuscitou. Isso quebrou o sistema. Ele ressurgiu imortal. Ele ressurgiu glorificado. Diferente das ressurreições que houveram antes de Cristo, quem ressuscitou antes morreu de novo. Então a regra ela foi quebrada. Ele não somente rompeu o sistema de morte, pecado, condenação e escravidão, como ele também agora pode resgatar vidas. Quando Cristo ressurge dentre os mortos, ele leva cativo o cativeiro. Aquilo que nos prendia à morte, o pecado, os principados, as potestades, ele triunfa sobre todos eles. Nada poderá nos separar do amor de Cristo. E na sua vitória, a palavra é clara, ele distribuiu presentes. E esse presente, meus irmãos, somos nós, pessoas com dons, dádivas de Cristo para a sua igreja. Gostaria de trazer também algumas aplicações para as nossas vidas. Muitas vezes nós oramos para que Deus nos mostre qual é o nosso dom espiritual. De fato, nós devemos buscar ao Senhor em oração, pedindo sabedoria
e direcionamento de como a gente pode servir ao Senhor. Não é errado perguntar ao Senhor em oração como podemos ser úteis no reino de Deus. Porém, meu irmão e minha irmã, não fique parado esperando uma revelação extraordinária ou algum sinal sobrenatural que te diga qual é o seu dom. A Bíblia nos ensina de forma clara que os dons eles foram concedidos por Deus para a edificação do corpo de Cristo. E é justamente dentro desse corpo, que é a igreja, que esses dons eles podem se tornar evidentes. Diferentemente da sua profissão, que geralmente existe faculdade ou curso profissionalizante, não existe Enem para descobrir qual é o seu dom. O reconhecimento dos dons acontece à medida que o cristão se envolve na obra de Deus. Não passe anos se perguntando qual é o seu dom, mas chegue à liderança da igreja e pergunte onde é que eu posso servir. Deus revela os nossos dons quando nós estamos com a mão na massa, com a mão no arado. É servindo que nós vamos perceber as nossas aptidões. Assim, Deus ele vai usar a nossa vida para abençoar outras pessoas. Se você nunca se envolver em um ministério da igreja, como é que você poderá descobrir se possui facilidade de ensinar, facilidade de encorajar, facilidade de liderar, facilidade de evangelizar? Não se torne um telespectador de dons. Não se torne um admirador de dons das outras pessoas. Saia da arquibancada. Entre em campo. E outra, a própria igreja ela pode te ajudar nesse processo. Os próprios irmãos irão perceber os frutos do seu trabalho, o seu crescimento em determinada área, e te dizer antes mesmo que você perceba. A igreja vai reconhecer o seu ministério. O que não falta é campo para que você esteja servindo na casa do Senhor. Crianças e adultos que podem ser ensinados, pessoas para serem recepcionadas, grupo de louvor, transmissão. Coloque, meu irmão, a mão no arado. Saia da inércia e Deus ele irá guiar os seus passos. Deus irá dirigir os seus passos. Sirva com humildade e o Senhor irá te conduzir para o lugar onde você será mais útil para a glória de Deus e o crescimento da sua igreja. Amém? Peço que os irmãos curvem sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Em seguida nós estaremos louvando ao Senhor. Santo Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Estamos aqui, Senhor, dispostos a servir em Tua casa, com o coração aberto, Senhor, para ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa estar nos usando, Pai, como instrumento em Suas mãos, com os dons e talentos, Senhor, que o Senhor nos deu, nos capacitou para servir a boa obra. Nós possamos sair da inércia, Senhor, que nós venhamos estar buscando como Te servir, a melhor maneira para Te servir, entregando as nossas primícias, entregando o nosso melhor para o cumprimento da boa obra. É por isso que nós te oramos e te agradecemos em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Fique de pé, meu irmão. Vamos louvar o Senhor em resposta à sua palavra. Em nome de Jesus.